Hoje falaremos sobre autoestima. Por que é tão importante termos uma autoestima saudável? E primeiro, o que é uma autoestima saudável? Nós veremos ao longo dessa aula e das próximas a importância de uma autoestima saudável, que diferença ela faz na nossa vida e na vida dos outros. Porque será graças a ela que passa pelas etapas do autoconhecimento, da aceitação de nós próprios e da capacidade de lutar. Graças a esse pacote, nós teremos uma capacidade aumentada de amar. E isso importa, e muito. Porque graças a essa capacidade de amar é que nós encontraremos a felicidade. Parece uma linha de raciocínio muito simples ou até simplista, mas vocês verão que não é. Não tem nada de simplista nisso. Então, vamos começar por aquelas pessoas que têm baixa autoestima. Nós iremos crescendo até chegar à autoestima satisfatória. E a pessoa que tem baixa autoestima é aquela que tem o tripé da sua estrutura, que é composto por inteligência, vontade e coração, as emoções, desequilibrado. Esse tripé tem um pé maior que o outro, e enfim, e há um desequilíbrio. E, em contrapartida, na autoestima satisfatória, ou alta autoestima, há um equilíbrio entre essas três potências. Então, vamos começar por um tipo de pessoa que nós conhecemos. E só uma ressalva. Todos nós temos um pouquinho de cada característica. Então, não se espantem quando eu começar a definir ou descrever, melhor dizendo, um tipo que tem baixa autoestima. Você fala assim, nossa, eu sou assim, alto lá. A questão da autoestima alta ou baixa, ela muda. E quem muda esse quadro somos nós. Então, nós não dependemos dos outros para que a nossa eventual baixa autoestima se torne uma autoestima satisfatória. Isso é extremamente animador, porque o fato de eu não depender de ninguém para isso, por um lado é bom, por outro, me dá uma responsabilidade e trabalho. E nem sempre a gente está muito disposta a ter trabalho. Normal. Então vamos ao primeiro tipo. O primeiro tipo... antes de descrever os tipos, eu vou falar de uma característica geral das pessoas que têm baixa autoestima. São pessoas inseguras, são pessoas, portanto, vulneráveis. Essa talvez seja a característica mais marcante das pessoas que têm baixa autoestima. Então vamos ao primeiro tipo. É o perfeccionista. É a pessoa que não se admite errando. E, por extensão, tem uma tolerância baixíssima com o erro dos outros. Mas é só como consequência, porque a causa principal é a intolerância com os próprios erros. Então, essa pessoa acha que tem que fazer tudo perfeito. Não admite que erre. Mas, como todo ser humano erra, o que o perfeccionista tende a fazer? Ele camufla os próprios erros. Como? Pondo a culpa dos resultados nas costas de outra pessoa. O perfeccionista, em geral, não assume
os próprios enganos. Não, mas eu fiz porque o outro é que me... Até a história de criança, quem começou a briga, né? Ah, ele que me provocou, aí eu briguei. De quem é a culpa? Quem provocou? Mas isso é coisa de criança e coisa nossa também. Sabe, o perfeccionista não assume que se engana. Comum, né? E como consequência disso, não pede desculpas. Ué, pedir desculpas por quê? Eu não errei. E nem agradece. Porque o mundo tem obrigação de servir. Muita gente assim, né? São os tiranos, controladores. E acham, erradamente, evidentemente, que com essa atitude eles controlam tudo e todos. Mas reparem que para se manter esse padrão, entram algumas mentiras, entram pelo menos enganos em relação à própria imagem. Em geral, a pessoa perfeccionista não se conhece, porque ela precisa achar, para sua própria sobrevivência enquanto perfeccionista, que a imagem dela é perfeita. Olha o tamanho da encrenca. E o tamanho da encrenca das pessoas que convivem com alguém assim. Difícil, não é? E olha, nós somos um pouco assim. Num aspecto, em outro. Qual a solução ou um caminho de solução para uma pessoa que tenha esse perfil? Direi em linhas brevíssimas, né? Não precisa dizer. Mas, basicamente, a pessoa tem que ser sincera consigo. Dar nome aos bois. Chamar o que faz, o que sente, com os nomes que tem. A pessoa assim, a pessoa perfeccionista, em geral, é invejosa. Tudo soa a ameaça à sua imagem teoricamente perfeita. A pessoa fica muito crítica. Então, qual a solução? Se conhecer, saber que eu tenho inveja, saber que eu acho que eu nunca erro, mas é possível não errar. E quando eu erro, reconhecer, errei, e pedir desculpa a quem se tem que pedir desculpas. E agradecer às pessoas que tanto colaboram conosco e que nos aguentam. Olha, frente a um quadro de um tirano, a solução é o reconhecimento da realidade. Vocês vão reparar que a cada quadro que nós descrevermos, a solução sempre estará nas virtudes que faltam. Alguns autores, como David Sacks, chamam de virtudes. Outros autores chamam de atitudes positivas. No fundo é a mesma coisa. Vocês podem chamar como vocês se sentirem mais à vontade. Mas a verdade é essa, são essas qualidades que nós precisamos desenvolver, e cabe a nós desenvolvê-las, a ninguém mais. E nós vamos, à medida que nós desenvolvemos essas qualidades, nós enfrentamos esses monstros que, se deixarmos soltos, nos engolem e que fazem com que a nossa autoestima vá para o chão, às vezes para o subsolo, de tão baixa. Nos torna inseguros, insatisfeitos, ansiosos, infelizes.
e incapazes de amar, porque quem não consegue enxergar a realidade tal qual é, como vai amar? Como vai descobrir o amor? Como vai descobrir o outro? Vai ficar sonhando? Vai ficar conjecturando, imaginando? E onde está a realidade? Outra possibilidade é da pessoa que é puro coração. Emoção à flor da pele. E essas emoções vão direto para a ação. E o que falta? Passar pela reflexão, pela inteligência. Inteligência aqui é no sentido racional. Não estou dizendo que a pessoa seja burra, não é isso. É que passe pelo racional, que passe pela reflexão. Então, ter emoções é muito bom, é o que nos humaniza. Porém, as emoções soltas, sem controle, nossa, que perigo. E dessa vertente é que surgem as pessoas que não param, são as pessoas ativistas. Elas não param, elas estão permanentemente fazendo, com necessidade de fazer. O quê? O que der vontade. Só que é uma vontade aí mal entendida. Olha o perigo. Então, essa pessoa também é muito vulnerável e também é uma pessoa muito insegura. E por essa insegurança e vulnerabilidade é que ela se torna uma pessoa com uma baixa autoestima. Ela está sempre com medo. Ela não tem segurança. Essas pessoas precisam desenvolver uma atitude de fortaleza. A fortaleza tem começo, meio e fim. Eu sei por quê, eu ajo em consequência e eu vou até o fim. Há outras virtudes também que estão acopladas, digamos, a essa necessidade que o ativista tem de parar e pensar. Parar para refletir é absolutamente necessário. E é uma característica humana bastante importante. Os seres humanos têm capacidade de reflexão. Isso que nos distingue de outros animais. Olha só a importância da reflexão. E as pessoas que agem meramente por impulso, em geral, elas não são muito confiáveis, não é verdade? E elas não confiam nem em si e nem nos outros e em ninguém. E os outros não confiam nela também. É preciso estabilizar. Sem ficar rígido, mas estabilizar. Ter critérios claros, ter ideias claras. Se perguntar muitas vezes de onde venho e para onde eu vou. Essas perguntas que norteiam a vida são as que fazem uma pessoa extremamente impulsiva adquirir estabilidade. E aí poder ter uma boa autoestima, uma autoestima saudável. Há inúmeras possibilidades, eu vou citar mais uma, que é da pessoa, não a ativista, que é a pessoa muito impulsiva e que, ao invés dela levar à reflexão as suas ideias antes de agir, ela radicaliza. O que é isso? Ela estabelece alguns pré-conceitos ou assume alguns pré-conceitos e vive em função deles. Então, uma pessoa, eu diria que reducionista. Ela reduz a vida a uns pode, não pode, deve, não deve. E é uma pessoa difícil de conversar. Em geral, é bastante radical.
e a conversa fica comprometida. Por quê? Ela se arvora dona da verdade com meia dúzia de premissas. A vida é muito mais do que meia dúzia de premissas. Então, essa pessoa fica dura, rígida, inacessível. E olha, o que a motivou a tudo era uma alta sensibilidade. Olha a capacidade que ela tem, que só não passou pela razão. Foi direto para a rigidez. Claro que para essa pessoa, uma das coisas mais importantes é treinar a flexibilidade. E, de novo, admitir que se erra. E olha, qual o problema de errar se o erro nos levar a um aprendizado? Perder batalhas não quer dizer perder a guerra, se houver aprendizado. Caso contrário, houve uma perda da guerra mesmo. Então, vocês veem que em todas essas possibilidades, em nenhum momento eu pautei a baixa autoestima a aspectos físicos, intelectuais, econômicos, sociais, em nenhum momento. Esses dados são basicamente irrelevantes. O que interessa em relação à autoestima boa, baixa, é o modo como eu me vejo e o modo como eu vejo o mundo, ou seja, a realidade e as pessoas. É disso que se trata. Então, quando se percebe algumas características que se encaixam nessa vulnerabilidade, nessa instabilidade, o que nós precisamos é resgatar as virtudes necessárias para contrapor a esses defeitos, na verdade, que queremos combater. Então, eu não vou ter uma autoestima saudável por ser bonita, rica, bem-sucedida. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Eu conheço pessoas muito bonitas, muito bem-sucedidas profissionalmente, enfim, que teoricamente tem muito sucesso e que tem uma autoestima baixíssima. Autoconhecimento. É fácil a gente se conhecer? Claro que não. Porque a gente gostaria de ser de alguma forma, de um jeito, mas que às vezes não corresponde ao que a gente é de verdade. Enquanto a gente não aceita isso, a gente vai estar malhando em ferro frio, insistindo que eu quero ser de um jeito que eu não sou. Posso vir a ser? Pode ser. Uma vez eu vi uma expressão que me deixou muito impressionada, de uma pessoa que queria tanto ser boa que ela ficou boa. Claro, ela lutou tanto para ser boa que ficou boa. Então, a nossa saudável autoestima será conquistada. E a conquistaremos juntos. Nas próximas aulas veremos alguns aspectos que são importantes nessa nossa descoberta de uma nova pessoa que somos nós mesmos. Serenos, alegres, bem-humorados, com erros, é claro que sim. E qual o problema de ter erro? O problema de ter erro é ficar insistindo neles e não lutar para sair deles. E não se esforçar por melhorar. Isso é problema. Agora, errar? Quem não erra? Vamos nessa? Conto com vocês. Nas próximas semanas estaremos juntos nessa grande aventura que é a autoestima.
Até lá!